Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt e gostaria de falar um pouco sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 até o 7, o 8 aproximadamente. Hoje em dia, muito se debate no programa Vejam Só, na 105, com o pastor César Cavalcante, pastor Roberto Cruvinel, vários outros pastores, né? Que sempre estão debatendo a respeito de escatologia, sobre o arrebatamento da igreja, se será antes da manifestação do anticristo ou se será depois. Eu até tenho um vídeo já no YouTube que fala sobre esse assunto, porém algumas pessoas reclamaram que existe uma música no fundo, a música ficou alta e tal. Então eu estou gravando esse vídeo, vou deixar o outro vídeo lá, mas vou gravar esse aqui porque eu gostaria de colocar algumas coisas aqui adicionais, né, relacionadas aí a este assunto. Antes de eu ler o texto, eu vou estar lendo aqui os rodapés da Bíblia Roma, tá? Bíblia linda, né, gente? E também da Bíblia NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Também eu tenho aqui que gostaria de apresentar para vocês, que é este manual aqui de escatologia do pastor Nathan Rufino. Eu recomendo que você compre este livro, Arrebatamento Antes da Tribulação. Provavelmente você vai encontrar aí no site do pastor Rufino, nathanrufino.com.br. Ok, vamos então para o texto da palavra de Deus. E é claro que eu estou fazendo uma defesa pré-tribulacionista, né? Mas eu vou me ater hoje especificamente aqui no texto de 2 Tessalonicenses, tá? Vamos ler o texto. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então, a gente percebe aqui que existia um burburinho muito grande na igreja, causada por muitas pessoas, por pelo menos três classes de pessoas, né? Por profetas, né? Quando a palavra diz quer por espírito, né? Então alguém provavelmente estava trazendo uma profecia. Nós sabemos que a fonte profética pode ser três, ou o Espírito Santo, que é a fonte verdadeira, ou uma fonte enganosa, que é o diabo, ou pode ser a pessoa que está inchada na sua carnal compreensão. Depois ele fala quer por palavra. Na igreja fora marcada muito também pela infiltração de falsos apóstolos, provavelmente pessoas que estavam assumindo o púlpito, o altar, para trazer ensinamentos que vinham a deixar com que os tessalonicenses ficassem alarmados, perturbados, né? Mensagens que diziam, o dia do Senhor já chegou, e assim por diante. Ou pessoas também que supostamente enviavam epístolas, dando a entender que essas epístolas eram enviadas, né, pelo próprio apóstolo Paulo, sendo que não foi ele que enviou. Então a gente vê aqui um espírito maligno tentando confundir aquela igreja com relação a esses tópicos, né? A nossa reunião com o Senhor e também o dia do Senhor. Bom, a palavra nos fala que o dia do Senhor é o dia em que irá acontecer a grande tribulação. Algumas Bíblias trazem esta palavra aqui como o dia do Senhor, traz como o dia de Cristo, né? Mas os manuscritos mais antigos, eles trazem como sendo o dia do Senhor, tá? Então os manuscritos, na sua maioria, os antigos, não fala o dia de Cristo, mas fala o dia do Senhor. E que dia seria esse? Dia de trevas, dia onde a justiça de Deus se manifesta sobre a humanidade. É o que nós chamamos de a última semana de Daniel, a semana de número 70. Nós chamamos de o período
conhecido como a grande tribulação, aonde a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a impiedade. Muitas pessoas aqui em Tessalônica, nesta igreja, estavam alarmados por causa dos falsos ensinamentos que estavam acontecendo ali. Então muita gente achava e pensava que este dia, o dia do Senhor, já estava acontecendo. Mas o apóstolo Paulo então traz uma palavra que é uma palavra reveladora para esta igreja, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo compreensão e trazendo entendimento. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu tenho percebido nos debates que eu tenho sempre assistido, fico doido para participar, né? Mas tenho percebido que pouco se entra nesse texto, e esse texto é chave para se compreender o arrebatamento da igreja. E é por causa disso que eu vou entrar um pouco mais a fundo aqui nesse texto. Versículo 3, que é o versículo chave para nós. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Que dia que é esse? O dia do Senhor, a grande tribulação. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que nós conhecemos então como anticristo. Deixa eu ler aqui, como se eu estivesse lendo no grego, no original, para que você possa então entender. Depois eu vou trazer a explicação por que eu li desta forma, trocando a palavra apostasia por partida. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a partida, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Por que eu troquei a palavra apostasia por partida? A palavra apostasia é uma palavra transliterada para o português. E a palavra apostasia sozinha, ela não pode significar simplesmente deserção da fé, abandono da fé, afastamento da fé. Em 1 Timóteo capítulo 4, você vê a palavra apostasia da fé, os dois juntos, dando a entender que é o afastamento de alguma coisa, o afastamento da fé. Está escrito no texto lá, e o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio e assim por diante. É o que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas, quantos hereges não têm surgido nas últimas décadas, nos últimos séculos? Pessoas trazendo compreensões completamente distorcidas da palavra do Senhor. Mas vamos lá para a palavra apostasia. Eu estou com uma colinha aqui. Então, apostasia, transliterada para o português, no grego significa partida, retirada ou separação. Apostasia, derivada do grego de apisteme, composta por duas outras palavras, apo, que é fora, longe, distante, e steme, posicionar, ficar firme, continuar. A essência da palavra está ligada a ficar longe, retirada ou partida. Traduzida para o português seria partida ou retirada. Agora veja alguns comentários aqui adicionais, que no final do século IV, Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia para o latim. E na versão Vulgata, ele traduziu apostasia por dissécio, que significa partida ou separação. As primeiras Bíblias em inglês traduziam a palavra que seria apostasia por partida, tá? E eu vou citar então aqui algumas listas dessas Bíblias nessa colinha que eu estou aqui. 1384, Wycliffe Bible. 1526, Tyndale. 1535, Coverdale. 1576, Bridges. Depois 1583, Blessa. Desculpe se eu estiver lendo aqui no inglês errado.
Depois, 1603, Geneva, ou a Bíblia que vocês conhecem como Genebra. Se você tiver uma versão atualizada aí da Genebra, vai estar escrito apostasia, mas se você tiver uma versão aí de 1603, você vai ver que esta palavra aí, ela é partida. Depois, Martin Butaula, em seu mestrado no Seminário Teológico de Dallas em 1998, apontou que a Hames Bible foi a primeira Bíblia inglesa a fugir da tradução padrão partida, optando por revolta. A Bíblia Hames é uma versão que traduziu a versão Vulgata para o inglês em 1576. A Bíblia Genebra, de 1603, usava a palavra partida. Isso aqui eu já comentei. A nova versão transformadora de 2016 tem no rodapé uma nota explicativa indicando que a palavra poderia ser afastamento ou partida. A versão literal do texto tradicional de 2017 por Hélio Mendes da Silva verteu 2 Tessalonicenses 3 para retirada, ok? Depois, por fim, a World English Bible de 2000 também coloca a palavra apostasia como sendo partida. E Kennedy West, professor emérito do grego do Novo Testamento do Instituto Bíblico Moody, produziu a versão inglesa The New Testament and Expanded Translation, publicada em 1961 por partida. Então, quando eu li aqui, já fazendo esta tradução direta, né, do texto, de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, colocando a palavra diretamente aqui como partida, eu coloquei justamente por causa destes detalhes aqui que envolvem a palavra apostasia, que significa partida e retirada, e não simplesmente deserção da fé, como muitos querem apenas afirmar, tá? Seria um pouco desonesto com o original do grego e também com a semântica do texto, onde a gente precisa aqui do grego para que a gente possa entender um pouco mais a respeito do que o apóstolo Paulo está falando, como ele está confortando o coração dos irmãos, como ele está trazendo a igreja de Tessalônica para a compreensão e o entendimento correto. Agora, vamos seguir o texto aqui, já que nós entendemos a palavra apostasia como significando partida ou retirada. Vamos lá. Eu vou ler novamente. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, a partida, a retirada. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aí começa a falar agora do anticristo. Este se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar dessas coisas. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. Então, o versículo de número 6 diz que alguma coisa está detendo o anticristo, para que ele então seja revelado. Sabemos que várias pessoas têm se feito anticristo, e que o espírito do anticristo já opera no mundo. Então, isso aí a gente sabe, né? Agora, a pessoa do anticristo, o homem do pecado, o governador mundial, este ainda não está revelado. Por que não está revelado? Porque o versículo 6 diz que existe alguém que o detém. Primeiro ponto. Ele só pode se manifestar, tá? Quando este algo que o detém for retirado. Então vamos continuar. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então veja aqui, que o versículo 7 dá um complemento ao versículo 6.
A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado. Então, agora faça uma junção do versículo de número 3 com o versículo 6 e 7 para você ver se faz ou se não faz total sentido. O versículo 3, apostasia, dá-se a entender como partida ou como retirada. O versículo 6 e 7 diz que o anticristo só pode ser manifesto ou manifestado quando aquele que o detém for afastado, né, for retirado, então o homem do pecado irá se manifestar. Então, eu não vejo aqui nenhuma contradição, nem nada errado, fazendo uma junção da palavra apostasia, trazendo esta palavra para a igreja do Senhor Jesus. Eu acredito que aquele que o detém é o Espírito Santo por intermédio da igreja, né? Alguém diz assim, não, mas para deter o anticristo, é só alguém sobrenatural, só o próprio Deus e tal. Mas o Senhor Jesus deu autoridade para a igreja, né? Por que você expulsa demônio? Em nome do Senhor Jesus. Não é porque você tem autoridade? Então a igreja, que é o corpo de Cristo, no mundo espiritual, ela tem a sua posição. Até porque a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nossa posição espiritual em Cristo é reconhecida no mundo espiritual por principados, potestades e hostes espirituais pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai, está consumado. Pessoal, outra coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte. Eu tenho escutado muitos pastores dizendo que a doutrina pré-tribulacionista ela poderia ser até um pouco desumana, porque não está preparando a igreja para encontrar com o anticristo. Enquanto que a pós-tribulacionista ela prepara as pessoas para encontrar o anticristo. Bom, eu quero fazer uma correção aqui. Primeiro, o pré-tribulacionismo, do qual eu defendo, sempre ensinou que exige-se de um cristão que deseja ser arrebatado que ele tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Do contrário, ele não será arrebatado. Ser cheio do Espírito Santo é estar pronto para o que der e vier. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda que o pré-tribulacionismo estivesse errado, a igreja foi ensinada a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, e nós vemos Estevão como o primeiro mártir da igreja, a Bíblia deixa claro, tanto quando ele foi escolhido como um dos diáconos, que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, a Bíblia nos fala que no final da sua morte ele vê Jesus de pé sabe, numa imitação linda de Jesus, ele repete as mesmas frases: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um homem cheio do Espírito que morreu de forma honrosa e somente suportou aquele apedrejamento porque estava cheio do Espírito. Gente, sem querer fazer uma crítica, querendo ser melhor do que ninguém, porque essa palavra cabe para mim também, o que eu vou falar aqui agora, mas seja realista. Esta igreja que nós estamos vivendo hoje é a igreja que está preparada para encontrar o anticristo? O pós-tribulacionismo tem de fato ensinado a igreja a ser cheia do Espírito Santo a ponto de ter a sua fé tão definida em Deus que, se precisar morrer degolado, como vai acontecer no período do Apocalipse, para aqueles que ficarem, e essas pessoas não poderão negar a sua fé, você acha que muitos de fato estão preparados? Eu pergunto para você, você está preparado para uma situação como essa? Então, a questão do pré-tribulacionismo ensinar o cristão a ser cheio do Espírito Santo,
não é desonestidade no sentido de não preparar o cristão para encontrar o anticristo. Pelo contrário, ela é até de forma espiritual e responsável, ela ensina o cristão a de fato viver uma vida plena e cheia do Espírito. Primeiro, porque crê no arrebatamento. E se ainda que estivéssemos errado, ainda assim um cristão cheio do Espírito, ele é capaz de enfrentar qualquer coisa. Por quê? Porque ele está definido acerca da sua fé. Ele tem a presença de Deus em si. Então, logo, ele tem a graça de Deus para enfrentar qualquer situação. Agora, eu quero embasar também este texto em Lucas, capítulo de número 21. Tá? Eu vou comentar só sobre Tessalonicenses, mas o Lucas 21, 36 apoia esta ideia pré-tribulacional que eu estou defendendo aqui neste vídeo. Olha o que diz aqui o versículo de número 36. 34. Tenha cuidado, só um detalhe aqui, lembrando que o capítulo de número 21, todo o texto aqui é escatológico. Aqui fala do final, do fim dos tempos. Aqui fala da vinda do Senhor. Aqui fala do período da grande tribulação. Jesus estava trazendo, assim como Mateus 24, uma palavra totalmente escatológica sobre as coisas futuras que iriam acontecer. Depois de Jesus ensinar a escatologia aqui, ele traz esta palavra aqui encaixando com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Olha o que Jesus disse aqui. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejais sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ora, depois de Jesus ter ensinado sobre escatologia, ele traz uma palavra dessa, olha, vocês, cuidado aí com glutonaria, cuidado aí com bebedeira, cuidado com isso, com aquilo. Orem para que vocês se encontrem dignos de evitar todas essas coisas, de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e vocês estarem de pé diante do Filho do Homem. Por que Jesus traria uma palavra dessa, deixando claro que existe uma classe de pessoas aqui que vai escapar? Bom, pessoal, outra coisa que muito me chama a atenção quando a gente vê debates aí na internet é porque existem, como eu, pessoas que creem no arrebatamento da igreja. Existem outros que acreditam que Deus irá livrar a igreja nos 3 anos e meio final ou finais da grande tribulação. Então, a pessoa acha que a igreja vem vindo, chega aqui no meio da grande tribulação, Jesus arrebata a igreja. E outras pessoas pensam que lá no final é que Jesus então vai arrebatar a igreja. Mas a palavra de Deus nos fala que a vinda de Jesus, ela vem como um ladrão. O dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Então não existe data, existem muitas pessoas que marcaram data para Jesus voltar e quebraram a cara e vão continuar quebrando a cara. Por quê? Porque não existe data. Agora, vamos imaginar, só para você entender uma coisa, é que aquelas pessoas que acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação, nós temos uma data. Se Jesus voltar no meio da grande tribulação, a gente tem uma data, eu vou explicar. Vamos imaginar que o anticristo se manifeste em janeiro de 2022. Bom, se ele se manifestou em janeiro de 2022 e algumas pessoas creem que Jesus arrebata a igreja no meio da grande tribulação, então a gente tem uma data. Né? 2022, 2023, 2024, 2025. 2025, no mês de julho para agosto, ou é num desses 2 meses aí que Jesus volta. Nós temos uma data. Aí perde esse sentido de que a gente tem que ficar de vigilância, que esse dia vai vir de improviso, né? O dia e a hora somente o Pai sabe, nem os anjos de Deus sabem,
né? Agora, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar no final da grande tribulação, também temos uma outra data. Porque se o anticristo se manifesta em 2022, como eu falei, tá, não estou dizendo data não, tá? Só estou dando um exemplo para você entender. Se o anticristo se manifesta em 2022 e a grande tribulação dura 7 anos, então 2 mais 7 é 9, 2029, então o anticristo, então, o Senhor Jesus então volta e destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Também fica sem nexo, ok? Isso sem contar, tá? A palavra harpazo, que também fala sobre arrebatamento, sobre retirada. Isso sem contar aquilo que Jesus falou, que a vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Noé, ok? Que nos fala sobre o grande livramento que Deus deu a Noé e todos, né, que acreditaram na sua mensagem e assim por diante. Algumas pessoas também acreditam que Jesus vai poupar a igreja no período da grande tribulação, que Deus vai guardar, mas não é isso que está escrito. A Bíblia nos fala sobre mártires, pessoas que vão morrer, martirizadas pelo anticristo, porque ele vai promover realmente um culto ecumênico ao líder mundial, promovido pelo anticristo por sinais e operações enganosas e mentirosas, ok? E quando isso acontecer, a terra toda vai ser envolvida por essa mentira, por essa adoração enganosa ao anticristo. E aí é onde eu digo que Mateus 25 fala das virgens que foram, as prudentes que foram levadas, porque se acharam dignas, estavam de pé, estavam com a lamparina acesa, e as 5 imprudentes que ficaram. Você acha que uma pessoa que ficar na grande tribulação, conhecendo a verdade, escutou na escola dominical, escutou no culto de doutrina, quando era crente, escutou